Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do novo Corolla XEI 2023. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Corolla XEI 2023, o sedã médio mais vendido no Brasil, agora com novidades. Toyota Safety Sense de série em todas as versões, que é o sistema de segurança da Toyota, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay e detalhe, sem fio. São esses detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente do veículo mostrando os seus faróis que são mais afilados, saindo aqui da sua lateral, vindo até a frente. Nós temos esses dois pontos da luz de condução diurna em LED e também aqui a parte com indicador de seta halógeno, junto com um canhão de foco projetor, com farol alto e baixo que também é halógeno. Aí nós temos esses detalhes que são esses três formatos aqui de J no interior do farol, com esse detalhe cromado que realmente fica bem destacado, junto com essa máscara negra, com esse detalhe da peça Black Piano no seu interior, que fica muito bem caracterizado na frente do Corolla. Já aqui na parte do para-choque nós temos esse vinco com esse formato de C, junto com essa peça com esse detalhe cinza metálico e uma outra peça com detalhe preto fosco junto com o farol de neblina que é em LED. Aqui a novidade, que são os sensores de estacionamento dianteiro de série, vai agradar muitos dos usuários com certeza, e essa grade com esse formato trapezoidal aqui na frente, com as aberturas de ar, com esse detalhe preto fosco. E aqui na parte do para-choque nós temos esses vincos também bem pronunciados, que vai ficar bem caracterizado na frente do veículo, com essa peça, com esse acabamento Black Piano que passa por toda a parte do capô, junto com esse vinco, com esse acabamento aqui todo cromado, e também o logo translúcido da Toyota com esse detalhe cromado que tem o sistema do radar Toyota Safety Sense aqui na frente e uma câmera ali na parte do para-brisas que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Na parte do capô nós temos um vinco mais aparente que sai ali da lateral vindo até a metade do capô e um outro vinco mais sutil, ele sai lá de cima, faz o contorno aqui na parte do logo da Toyota, da mesma forma esses vincos aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota e 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. E um detalhe, ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando, vai te trazer um custo-benefício de manutenção a longo prazo para você que utiliza esse veículo, com certeza. Auxiliado pelo câmbio CVT automático, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Realmente foi uma mudança interessante nesse câmbio denominado Direct Shift, nessa 12ª geração do Corolla. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nessa versão. Notem nas imagens toda a parte aqui de composição dos motores da Toyota, referente à fiação, as mangueiras. É uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado justamente por conta da sua composição. A parte aqui do capô com essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem.
Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que tem essa pintura cinza metálica e o formato dos aros, também com esse vinco bem aparente ao centro, ficando bem destacado com o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4 metros e 63 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 14,8 centímetros. Já na parte lateral, na caixaria de roda, nós temos esse vinco bem sutil que faz aqui o contorno, uma saia lateral também, uma parte com a silhueta bem marcante da primeira porta até a segunda porta, e aqui nós temos um vinco mais aparente. Esse sai da lateral do veículo, passa por todo o carro até a parte da lanterna traseira. Aqui no retrovisor tem repetidor de seta, rebatimento elétrico, e essa parte aqui é na cor do veículo, que é um cinza granito metálico, muito bem bonita e destacada essa cor, com esse detalhe preto fosco aqui na parte de baixo do retrovisor, com uma coluna A com esse detalhe preto fosco. As maçanetas são na cor do veículo, já na coluna B esse detalhe preto fosco, assim também como na terceira coluna, na coluna C com esse detalhe preto fosco. A suspensão traseira é independente, nós temos aquele vinco também contornando a caixaria de roda, junto com esses vincos na parte aqui do para-choque na sua lateral, que realmente fica bem destacado. Já na parte traseira do veículo, nós temos outra novidade aqui, que são sensores de estacionamento traseiro de série, aquele formato de C, nós temos ele desenhado aqui na parte traseira, harmonizando lá com a dianteira do veículo, fica bem caracterizado, junto com essa parte com esses vincos também no para-choque traseiro, com essa peça com refletor noturno para ajudar na visibilidade noturna. As lanternas saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, toda a parte de iluminação aqui é halógena, e aí nós temos esse detalhe com essa peça que passa por toda a tampa traseira, com esse detalhe cromado, uma parte fosca e já uma parte mais brilhante. Aqui nós temos o logo cromado da Toyota, a inscrição XEI e também Corolla ali toda cromada, e aqui a parte com aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem. Se você apertar o botão aqui com a chave presencial no bolso, você tem acesso ao porta-malas, que tem a capacidade de carga de 470 litros por ser um sedã médio, tem um bom espaço com iluminação interna, e aqui nós temos essa parte para você estar levantando aqui, kit de ferramentas com a parte com step de uso temporário, com a roda em aço, para você fazer a troca se necessário. Já essa manta aqui para ter um acabamento melhor na tampa traseira, câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior o funcionamento, e uma parte de segurança importante, lanterna de neblina de traseira em LED, isso vai facilitar muito para a visibilidade. E falando em segurança, no teste de colisão, Latin N-Cap com colisão frontal e lateral, ele conta com 5 estrelas, são 7 airbags no total, airbags frontais, airbags de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla, que tem um entre-eixo de 2,70 metros. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, e mesmo sentando aqui, nós temos um espaço aqui mais ou menos de 2 a 3 dedos. Isso mostra o espaço que nós temos no interior do Corolla por ser um sedã médio. Eu quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão das demais versões do Corolla 2023. Na parte do teto aqui ele é cinza, com a iluminação interna, também as alças no teto para você fazer uso se necessário. Revestimento do banco aqui é em couro, com essa linha aparente, portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, esse nicho para estar guardando alguma coisa, e ainda não contamos com duto traseiro aqui, com a saída aqui para quem está aqui atrás. A parte do revestimento aqui é mais liso, com essa costura aparente, e aqui os pontilhados na parte da costura. Quero descer aqui para mostrar os detalhes da fileira dos bancos traseiros para vocês verem o espaço. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes que estão aqui atrás. Também a parte aqui com descansa-braço, com opção para 2 porta-copos, é uma boa opção para quando você está viajando com 4 pessoas. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo como ali do lado direito. E um detalhe, se você apertar esse botão que está aqui, você consegue estar puxando o banco, ele é bipartido 60 por 40, então você consegue descer esse lado e também o outro. O dia que você quiser carregar uma escada ou algo maior que não caiba no porta-malas, tem como você fazer uso dessa opção. Aqui na porta nós temos essa parte com revestimento aqui em couro, bem macio ao toque, com essa linha aparente, com essa outra parte aqui com um plástico mais macio ao toque, com a linha aparente também. Puxador prata, essa peça aqui com esse acabamento cinza, a função
do acionador do vidro elétrico com a função auto-down, vai subir com um toque só, um nicho aqui na parte da porta e também o alto-falante na porta do Corolla. A sua chave, ela é do tipo presencial, temos a inscrição com o logo da Toyota e também aqui a inscrição Corolla. Se você virar aqui uma segunda abertura de porta-malas, que você consegue estar fazendo no controle remoto, e também a alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. E a fileira dos bancos dianteiros aqui, nós temos o ajuste de altura somente no banco do motorista. Já essa outra alavanca é para você ajustar a inclinação das costas de acordo com o seu conforto. E aqui nós temos uma terceira opção de abertura do porta-malas e também a abertura do tanque de combustível. Essa soleira foi instalada pelo cliente que quis um modelo já com esse kit que não vem de série. E agora nós vamos conhecer aqui o interior do Corolla XEI 2023, que já está em funcionamento. Quero mostrar os detalhes para vocês. Na tela inicial de 4.2 aparece ali a inicialização da Toyota. E aqui a novidade que eu quero mostrar para vocês é a multimídia. É uma multimídia de 10 polegadas que, por falta dos semicondutores, anteriormente a Toyota tinha colocado uma multimídia da marca Wings Connector, que rendeu muita reclamação do público pela multimídia não ser tão intuitiva e que não tinha conectividade para o sistema Android Auto. Essa multimídia aqui é da marca Multilaser e essa multimídia ela tem 1 ano de garantia, 10 polegadas e um detalhe, conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay sem fio. E ela ficou bem intuitiva ao toque, como vocês podem ver na imagem. E aqui as configurações gerais que você tem do veículo, que você consegue estar acessando a pasta de áudio, conexão via Bluetooth, e tem até um manual bem detalhado explicando todos os detalhes aqui da multimídia para você fazer a utilização. E como vocês podem ver, ficou realmente muito mais intuitiva, mais sensível ao toque. E aqui um detalhe, só apertar Android Auto aqui ou Apple CarPlay, ela já abre aqui, ó. Ela me dá a conexão USB ou conexão via Bluetooth sem fio. Mas o seu smartphone tem que ser compatível com esse tipo de tecnologia sem fio, senão você não consegue fazer a utilização. Aqui nós temos essa parte sem aquela TV de tubo, que rendeu muito falatório quando se lançou o Corolla, então realmente ficou uma multimídia bem fácil de fazer a utilização. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa acompanhar depois como utilizar essa multimídia para não ficar um vídeo tão longo, e depois no final desse vídeo você acompanha por lá. Aqui é a parte do console central com esse detalhe Black Piano, ar-condicionado que é digital, apenas de uma zona, a parte aqui com ar quente e ar frio que você consegue fazer a utilização, a temperatura desse ar-condicionado, fluxo do ar-condicionado que você consegue estar aumentando, onde você vai direcionar o fluxo e também aquecedor do vidro traseiro. Aqui nós temos essa opção do reuso da ventilação aqui no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, basta você apertar aqui para que você tenha essa opção. Botão Start Stop para você estar fazendo a ignição aqui no veículo se necessário. Essa parte, um console central com esse acabamento todo cinza e aqui um espaço para estar guardando alguma coisa que você necessitar. A parte do câmbio aqui, que é de 10 velocidades com modo CVT, com a primeira marcha engrenada, como eu mostrei para vocês. Tem esse detalhe Black Piano aqui, com esse contorno prata que faz aqui em volta do câmbio. E se você colocar aqui a opção Ré, vai aparecer aqui a câmera para você fazer a utilização com as linhas de segurança, para você fazer a utilização com mais segurança. Se você descer aqui para o modo Drive e colocar para o lado esquerdo, nós temos as trocas de marchas manuais no veículo. Da primeira até a 10ª aqui para frente, para trás você vai fazer a reduzida. Vai te ajudar como? Numa descida de serra, você precisa colocar uma marcha para baixo para fazer freio motor, uma marcha para baixo para poder estar colocando aí uma ultrapassagem com mais segurança, uma retomada de curva, e assim você faz as trocas manuais se necessário. Vai facilitar bastante. Aqui nós temos a função Sport. Essa função Sport vai dar um giro maior ao motor, vai fazer a troca do sistema CVT de uma maneira mais simultânea, mais rápida, para você ficar com um giro do motor maior. E aqui o botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ele conta com freio ABS com EBD e também BAS e assistente de rampa. Freio de estacionamento, esse ainda está manual,
não é eletrônico ainda, nem na versão Altis Premium, que é a topo de linha, 2 porta-copos, e aqui nós temos revestimento em couro, com essa linha bem aparente. Se você abrir aqui, nós temos uma opção para estar guardando alguma coisa que você precisar, uma tomada 12 volts e também uma tomada USB 2.1 ampere para você fazer a utilização se necessária. A parte aqui do revestimento do banco é em couro, como eu mostrei para vocês. Essa parte é mais lisa, com essa linha aparente, e aqui esse detalhe com toda essa perfuração que fica bem destacada. Já na parte lateral nós temos esse detalhe aqui para trazer mais conforto para você que está utilizando, regulagem de altura do cinto de segurança e também as alças no teto com o quebra-sol, com essa opção do espelho que você abrindo aqui, ele já acende a lâmpada de maneira automática aqui no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor é fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que utiliza à noite. O farol de um carro vindo atrás de você é um item de segurança importante. As lâmpadas aqui no teto que você pode estar acendendo, caso você precise, e o alarme volumétrico, caso você vá acionar o alarme do carro e tenha algo que se mova aqui dentro, você utiliza para estar desligando para não disparar o alarme. Na parte do painel nós já temos esse detalhe todo cinza, macio ao toque, com essa linha de costura aparente, essa parte com esse detalhe, esse filete prata que faz o contorno ali do difusor do ar-condicionado, com esse detalhe, com esse acabamento black piano. Aqui nós temos a tomada USB para fazer conectividade através da sua multimídia com o seu smartphone para você fazer a utilização. Porta-luvas, ele desce bem devagar e aí nós temos todo esse espaço para estar utilizando também. A parte ali com acabamento ali do alto-falante no sistema para ajudar no sistema de áudio, e aqui o acabamento todo macio ao toque no painel, com esse detalhe preto fosco, aqui também muito bem macio ao toque, tem um ótimo acabamento realmente. Na porta do motorista nós já temos aqui os 4 vidros elétricos, todos os comandos com a função auto-down, ele sobe com um toque só e todos os comandos aqui são iluminados. A parte aqui com os vidros elétricos, trava dos vidros elétricos, também a trava das portas, rebatimento elétrico, basta você apertar o botão, ele vai rebater aqui de forma automática. E se você também quiser fazer aqui a regulagem do retrovisor interna, tanto do lado esquerdo como do lado direito, você também consegue estar fazendo por essa parte aqui. Já na parte do painel, nós temos esse detalhe aqui, o regulador do facho do farol. Vamos supor, por ser um sedã médio, você coloca mais peso no carro e você consegue regular o facho para cima ou para baixo, colocando para cima ou para baixo aqui essa opção dessa peça. Aqui, esse botão já faz parte do sistema Toyota Safety Sense, é o farol alto e baixo comutativo. Você apertou aqui, já ficou verde, aparece ali a mensagem na tela falando que o radar está pronto para você estar utilizando esse sistema que vai trazer muita comodidade. Aqui nós temos a sua direção que é eletroassistida, com ajustes de profundidade e também altura. Toda essa parte com esse revestimento em couro com a linha aparente desse volante que é multifuncional e tem todo esse acabamento prata aqui em volta com o logo da Toyota. E aí nós temos comando de voz, comando de som, atendimento de telefone celular via Bluetooth e também a parte para operar o computador de bordo ali, que são 16 funções. Aqui nós temos o comando de som para passar as estações de rádio ou a música que você está ouvindo, ou mudar o tipo do modo de rádio ou aplicativo que você está utilizando. Já mais acima nós temos aqui a parte do pacote do sistema de segurança Toyota Safety Sense. Esse daqui é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo que você pode estar utilizando no veículo para viagens. E aí um detalhe interessante, se o seu carro está a 100 km por hora e o carro à frente está a 80 km por hora, se você não trocar de faixa, esse carro vai se igualar à velocidade do carro que está à frente a 80 km por hora, caso você não perceba. Isso vai fazer de forma automática. Aqui o sistema de mudança de faixa involuntária, esse ele vai soar um alerta sonoro e também visual, indicando que você está saindo da faixa, e ele tem assistente de permanência em faixa, então ele vai fazer certas correções para que você fique ali na faixa de rodagem. E o mais interessante é o sistema pré-colisão. Esse ele vai soar um alerta sonoro e também visual, numa medida protetiva que você não veja um carro ou um pedestre na sua direção ou na via, ele vai acionar esse alerta, e se você não tomar uma medida evasiva para sair da situação de risco, ele vai fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão ou até mesmo um acidente mais severo com o veículo que você está conduzindo junto com a sua família. A parte do volante aqui nós temos o pedal shift, que é as mudanças de marcha aqui no volante, que você pode estar fazendo as trocas, é uma segunda opção de troca manual. E na parte do painel nós temos esse detalhe aqui com esse contorno prata, e aqui nós temos
a parte aqui com conta-giros, o medidor do arrefecimento do motor, velocímetro e o medidor do tanque de combustível, que é de 50 litros. E aqui no cantinho nós temos essa tela de 4.2 em TFT. Ali nós temos temperatura exterior, relógio, a parte aqui com odômetro total, odômetro parcial e B e a média instantânea do veículo. Velocímetro digital, aí nós temos a média que eu consigo estar rodando com o veículo com a gasolina que eu tenho no tanque ainda. E também aqui, se eu colocar para baixo, nós temos os indicadores de média total do veículo e também a parte com modo de indicação de economia que eu consigo fazer a utilização. Se eu colocar para o lado direito, nós já temos os sistemas de segurança aqui do sistema Toyota Safety Sense que você consegue estar ligando e desligando. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez, resumo de viagem, a distância, o tempo total da viagem, tempo de cruzeiro que você consegue fazer a utilização. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, as configurações gerais do veículo. E aí nós temos toda a parte ali para você estar ajustando no veículo e as configurações gerais referente ao sistema Toyota Safety Sense e também as configurações gerais do veículo que você consegue apertar aqui. Nós temos idiomas, unidades, o modo de economia, a tela suspensa, brilho de tela e as configurações de brilho de tela que você consegue estar fazendo também. Aqui, se você colocar para o lado mais uma vez, essa pasta informativa, tudo que é uma mensagem importante no veículo vai aparecer aqui nessa aba. Farol que não foi desligado, cinto de segurança que não foi colocado, gasolina que está acabando, toda a informação importante do veículo vai aparecer ali naquela parte da tela. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla XEI 2023, que eu vou deixar a ficha técnica do modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Josué Recalde, da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O segundo salve de hoje vai para Marcelo Xavier, da cidade de Valença, na Bahia. O terceiro e último salve vai para Werner Wide, da cidade de Lontras, aqui na nossa Santa Catarina. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!